Fala pessoal, sou Luiz Oliveira, vou estar apresentando para vocês o banco de dados. Bom, vamos lá. O banco de dados nada mais é do que o armazenamento e organização de informações sobre um assunto específico. Para simplificar, você vai armazenar nele dados que vocês possam precisar ou vão utilizar para consultas futuras. Esses dados eles são geralmente gerenciados por um SGPD. Um SGPD nada mais é do que um sistema que gerencia essas informações armazenadas no banco de dados. Alguns exemplos de SGPD são o Oracle, o MySQL, SQL Server, PostgreSQL ou Cassandra. Mas nem todos os SGPDs armazenam os dados da mesma forma. Nós temos dois tipos de SGPD no geral no mercado, que são os relacionais ou SQL e os não relacionais ou NoSQL. Desses que eu mostrei anteriormente aqui, o PostgreSQL é um exemplo de banco de dados relacional e o Cassandra é um exemplo de banco de dados não relacional. Bom, mas o que seria um banco de dados SQL ou NoSQL? Um banco de dados SQL nada mais é do que um banco de dados que armazena as informações em tabelas relacionais, enquanto o NoSQL, geralmente, ele armazena os dados em uma tabela ou um registro único. No geral, os bancos de dados SQL ou NoSQL têm seus pontos fortes e fracos, têm usos diferentes. O SQL, por exemplo, ele é um pouco mais voltado para você ter mais consistência, ele é um banco de dados que tem uma estabilidade maior, enquanto no NoSQL você tem um foco muito maior em trabalhar com grandes quantidades de dados ou Big Data. Durante o andamento desse módulo, nós estaremos falando um pouco mais sobre o funcionamento de bancos de dados relacionais. No entanto, se vocês quiserem saber um pouco mais de NoSQL, teremos aqui alguns links de auxílio. Bom, o SGPD que nós escolhemos para tratar nesse módulo é o PostgreSQL. O Postgre nada mais é do que um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais avançados que nós temos hoje no mercado. Ele é um banco de dados relacional e de código aberto e possui as principais características que nós buscamos num banco de dados desse porte. Ele é confiável, ele é um dos bancos de dados mais estáveis do mercado, com 99,999% de uptime garantido. Eficiência, ele consegue entregar milhares de consultas e escritas ao mesmo tempo, ou por segundo. Segurança, ele garante que os nossos dados vão se manter consistentes, mesmo em caso de falha. E a praticidade, ele é um dos bancos de dados que, além de, é claro, ter o básico necessário, ele tem uma comunidade muito ativa, atualizações constantes e uma vasta quantidade de bibliotecas em diversas linguagens. No próprio Elixir, a biblioteca de Postgres é uma das mais bem mantidas. E multiusuários, diversos usuários podem usar o banco de dados ao mesmo tempo, com diversos níveis de acesso. Boa, agora que a gente entendeu um pouco melhor sobre banco de dados e Postgres, vamos falar um pouco sobre modelo relacional. Em um banco de dados com modelo relacional, como os citados anteriormente Postgres e MySQL, os dados são armazenados em tabelas relacionais. Para simplificar, vamos fazer uma analogia utilizando uma planilha do Excel. Imaginem que vocês têm uma papelaria e vocês precisam controlar o estoque dessa papelaria. Vocês criam uma planilha e essa planilha ela é muito parecida com essa imagem aqui abaixo. Vocês vão ter lá os produtos e o valor de cada produto. Essa planilha ela possui linhas, que são basicamente os nossos dados, colunas que possuem diversas linhas, as planilhas em si, que possuem N colunas, e o nosso arquivo, que agrega várias planilhas. Olhando para a nossa imagem aqui abaixo, a nossa tabela ficaria da seguinte forma. Nós teríamos as rows, que são os equivalentes às linhas, as colunas, que são equivalentes às colunas de uma planilha, as tables, ou tabelas, que possuem múltiplas colunas, e o database, que é o banco de dados em si. Reparem que a equivalência é idêntica. Na nossa imagem, nós temos aqui o nosso produto, a quantidade que a gente tem em estoque e o preço unitário de cada produto. Essa imagem ela é referente a um modelo de entidade relacionamento. Nós vamos explicar um pouco melhor abaixo. Tabelas e relacionamento. Em um banco de dados relacional, como eu falei anteriormente, os dados eles estão armazenados em uma estrutura de tabelas e relacionamentos entre as próprias tabelas. Vamos pensar num modelo um pouquinho diferente dessa vez. Imagine que tenhamos um sistema que permite a pessoas avaliarem filmes que elas assistiram.
Basicamente, dar uma estrela de avaliação para um filme. Comecemos primeiro modelando os dados que queremos armazenar de um filme. Para isso, vamos precisar de um título, qual é o diretor e em que ano esse filme foi lançado. Como vocês podem ver na nossa tabelinha, o nosso filme segue exatamente a mesma estrutura do modelo de entidade e relacionamento anterior. Beleza, agora nós sabemos o que nós precisamos para o nosso filme. Vamos montar então um modelo de entidade e relacionamento para o nosso avaliador. Quem vai avaliar esse filme? Para isso nós precisamos apenas do nome desse avaliador. Então, na nossa tabela de reviewer, nós teremos aqui uma coluna de name. Beleza, já sabemos o que nós precisamos armazenar para os avaliadores e para os filmes, mas ainda falta algum dado, e esse dado é basicamente a avaliação em si. Então vamos criar um modelo para salvar também essa avaliação. Para isso, vamos armazenar os seguintes dados: o filme que está sendo avaliado, quem está avaliando esse filme, quantas estrelas cada avaliador deu para cada filme e quando essa avaliação foi feita. Basicamente, nosso modelo fica dessa forma. Nós temos aqui uma tabelinha de rating, onde nós temos a chave do filme, uma chave que referencia o reviewer ou o revisor, a data que foi inserida essa avaliação e a quantidade de estrelas que foi dada para esse filme. Beleza, mas o que são essas chaves estrangeiras? Chaves estrangeiras nada mais são do que uma relação feita entre uma tabela e a outra. É um valor que referencia o identificador da outra tabela. Todas as chaves estrangeiras são também constraints, mas vamos falar um pouco de constraint depois. Beleza, agora que temos o nosso modelo feito, ele ficou da seguinte forma. Nós temos aqui a nossa tabela de avaliadores, uma tabela central que junta as avaliações e os filmes. Alguns de vocês podem estar se perguntando o motivo de nós não colocarmos as chaves estrangeiras de Movie ID e Reviewer ID nas próprias tabelas de filmes e avaliadores. Isso ocorre porque existe uma dependência cíclica entre as tabelas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender um pouco melhor sobre cardinalidade, que basicamente são esses numerozinhos que vocês veem no diagrama. Bom, cardinalidade é um conceito utilizado para definir o grau de relacionamento entre duas tabelas. São aqueles números como eu demonstrei anteriormente. A cardinalidade ela pode assumir os seguintes valores: 1 para 1, que significa que um dado registro de uma tabela A pode estar apenas relacionado a um dado registro de uma outra tabela B. 1 para N, ou 1 para vários, que significa que um dado registro pode estar relacionado entre uma tabela A para vários outros registros de uma tabela B. E N para N, ou vários para vários, que significa que um dado registro pode estar relacionado a vários outros registros de uma tabela e vice-versa. A diferença entre 1 para N e N para N é basicamente que, enquanto 1 para N é unilateral, ou seja, de uma tabela para outra, o N para N assume um relacionamento bidirecional, ou seja, ele tem um relacionamento de vários para vários entre ambas as tabelas. Vamos dar uma olhada agora, um pouco mais de detalhes em cada relacionamento. No relacionamento 1 para 1, vamos imaginar o seguinte: nós temos um sistema para armazenar os dados dos pacientes internados em um hospital. Cada paciente pode estar alocado em apenas um quarto e cada quarto comporta apenas um paciente. Portanto, nós teríamos um relacionamento como a imagem abaixo, onde nós temos um quarto que pode conter apenas um paciente e um paciente que pode estar alocado em apenas um quarto. No relacionamento 1 para N, vamos imaginar o seguinte: nós temos um sistema agora que armazena os dados de um motorista e quais são as suas habilitações. Neste exemplo, nós temos um motorista que pode ter habilitações A para motocicletas, B para carros e C para caminhões. Nós teríamos o seguinte modelo: um motorista ele pode ter uma ou várias licenças ou habilitações. Ele pode ter uma habilitação tanto para carros quanto para motos, enquanto essa habilitação em si, ela pertence apenas a um motorista. Beleza, agora que nós entendemos um pouco mais sobre os outros relacionamentos, vamos voltar ao nosso exemplo anterior. Nós temos aqui o nosso modelo de avaliadores e filmes, e reparem que um avaliador ele pode avaliar vários filmes, e um filme pode ter vários avaliadores. No entanto, nós precisamos também de armazenar os dados dessa avaliação. Se nós colocássemos as chaves de Movie ID e Reviewer ID tanto em avaliadores quanto em filmes,
Ambas as tabelas dependeriam uma da outra e, portanto, não seria possível se criar esse relacionamento. Por isso, quando ocorre um relacionamento N para N, é necessário que criemos uma terceira tabela para que esse relacionamento se torne bidirecional, ou seja, 1 para N. Então, um filme ele pode ter uma ou várias avaliações, mas essa avaliação ela pertence apenas a esse filme. Da mesma forma, um avaliador ele pode fazer várias avaliações de filme, mas essa avaliação ela pertence apenas também a um avaliador. Dessa forma, nós eliminamos a dependência cíclica e tornamos esse relacionamento 1 para N em ambos os lados. Beleza, agora que entendemos um pouco melhor sobre cardinalidade, vamos falar sobre constraints. Constraints nada mais são que restrições criadas em um banco de dados para garantir que algo ocorra ou não. Elas têm múltiplos usos, como, por exemplo, evitar que um dado seja inserido duplicado ou inserir alguma regra, como apenas aceitar avaliações com até 5 estrelas. Alguns exemplos de constraints são as chaves primárias e as próprias chaves estrangeiras. Na chave primária, a ideia é criar um identificador único e não nulo, ou seja, esse dado ele precisa existir e não pode estar duplicado. Enquanto na chave estrangeira, a ideia é evitar que essas relações estejam duplicadas. As condições de uma constraint podem ser customizadas. Imagine que temos um serviço que apenas aceite cadastros de usuários com idade de maior de 18 anos. Nós poderíamos criar uma constraint para evitar que qualquer cadastro com um usuário menor de idade fosse aceito. Bom, mas como um SGBD gerencia esses dados? Basicamente, ele utiliza linguagem de consulta estruturada, ou SQL, que é uma linguagem declarativa simples. Não se preocupem aqui em decorar ou entender o que é cada uma dessas siglas aqui. Nós vamos passar por elas depois e não é tão importante que vocês saibam ao pé da letra quando é uma DML ou uma DDL. Basicamente, DML é uma linguagem de manipulação de dados que permite a gente manipular os dados em si em um banco. DDL, ou linguagem de definição de dados, permite que a gente manipule as estruturas do banco de dados, criar tabelas, editar tabelas e afins. DCL, ou linguagem de controle de dados, basicamente permite a gente controlar os acessos a esse banco de dados. DTL, ou linguagem de transação de dados, que permite que controlemos mudança nos dados de maneira atômica. Basicamente, transações. DQL, ou linguagem de consulta de dados, que nos permite consultar os dados em si.